nosso tema aqui, Satanás e os demônios, né? Nós vamos estar procurando, estar definindo o que é essa força maligna, né? Quem é a pessoa de Satanás, quem são os demônios, as suas atuações, as suas atividades durante o plano de redenção e no seu final, né? Onde ele vai terminar e a nossa relação com ele, né? Essa força, como que funciona toda essa questão aí. Nós fomos muito impactados pela palestra da oração, entendeu? E me lembrou até um fato interessante que Jesus vai falar, e sobre anjo, que explicou esse conteúdo imaterial, né? Os demônios também são essas forças, baseadas aí no livro do Gruden, se vocês quiserem acompanhar, está lá no capítulo 20, página 335. Então, qual que são a natureza, né, dos demônios? Quem são esses demônios? O primeiro ponto que eu queria ressaltar aí é que os demônios são anjos. Mas que tipo de anjo? Um dia, esses anjos criados por Deus serviam a Deus, apresentavam louvores e estavam à disposição do Senhor. Mas, ao decorrer do tempo, eles resolveram rebelar. E hoje são esses anjos caídos, ou anjos maus, né, como o autor vai defini-los. É interessante notar que o Gruden coloca de forma clara aqui que em Gênesis, logo no início, na criação de Gênesis 1, né, no início de Gênesis 3, na verdade, que quando Deus termina a criação, ele observa tudo e fala, né, que tudo era bom, tudo que ele criou era bom. Né, então, assim, você já... Mas até então não existia demônios, então. Mas já, logo mais adiante um pouquinho, não, você está com Gênesis, logo ali no 1 ou 2. Em Gênesis 3, já mostra Satanás, né, trabalhando já com a serpente, já tentando Eva. Então, nesse período de Gênesis 1, 2 ali, para Gênesis 3, foi onde acontece essa queda, onde dá essa transformação de anjos em demônios. Né? Então, é nesse contexto. E confirmando, né, essa natureza imaterial, a gente encontra lá em Mateus 22:30, Jesus perguntaram, né, os saduceus perguntaram a questão do casamento, então a mulher tinha sido casada com 7 irmãos, decorrência da morte, e os irmãos sumiram. Aí ele vai explicar assim, não, quando ressuscitar, vocês serão como os anjos, né, que não se casam e nem se dão em casamento. Confirmando essa composição imaterial dos anjos. E em Judas 1,6 diz o seguinte: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então hoje, esses anjos maus, né, estão afastados da presença do Senhor. É lógico que, como no relato de Jó, Satanás vai ter a presença do Senhor, né, vai conversar, mas ele não vive mais, não tem esse privilégio, Gruden vai utilizar essa palavra, privilégio de servir e adorar ao Senhor. Como nós hoje temos esse privilégio, e os anjos também têm esse privilégio e o adoram, né? Segundo Gruden também, já ainda nesse versículo aí, dá a entender que o pecado original dos anjos também foi o orgulho, assim como o de Satanás. Ele fala isso porque eles falam que não guardaram o seu principal, mas deixaram a sua própria habitação. Ou seja, eles preferiram, né, seguir outro lado, eles não quiseram continuar o seu estado. Então, ele deixa bem claro, eles recusam em aceitar o lugar que eles foram reservados. Então, eles não guardaram o seu estado original, antes seguiram outro caminho. Então, dá a entender também que foi o orgulho o motivo causador disso. Então, nós temos aí os demônios, né? E quem é Satanás, né? Satanás. É bem provável que essa passagem aqui, de Isaías 14:12, vai estar relacionada com essa passagem. É sobre o Nabucodonosor, né? Sobre esse império babilônico. Mas o que acontece?
A gente vê em outras partes que os profetas e os autores bíblicos utilizavam a linguagem natural, iam falando e começavam a descrever o reino celestial. Então é bem provável que essa parte aí, do Isaías 14, versos 12 a 15, se refira a essa queda de Satanás, né? Porque é muito grande para um homem só, né? Então vamos estar lendo aqui, é interessante, como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então aqui a gente vê essa ideia do orgulho, né? De querer ser igual a Deus. Depois nós temos a rebelião, né? Que ele vai querer invadir o céu, né? E assentar nesse trono. E uma nota interessante, a gente vê, a gente ouve a palavra Lúcifer, né? A gente ouve a palavra Lúcifer, da onde que surgiu? Mas esse versículo aí, a versão King James, foi traduziu essa palavra estrela da manhã como Lúcifer, que significa portador de luz. É por isso que alguns pregadores falam que o nome do diabo era Lúcifer, e depois é por causa dessa tradução. É questão de tradução, não que no original tenha isso. E tanto que nas Bíblias modernas você vai procurar, não vai ter. E somente nessa palavra, nessa passagem, a palavra estrela da manhã é traduzida como Lúcifer. Quanto a esse texto também, é uma certa divergência que eu achei interessante aqui ele colocar, eu mesmo já observei essa divergência, entre alguns estudiosos, que se esse texto se refere ou não a Satanás. Eu já li sobre isso, alguns questionam que não. Mas o Bruno, ele deixa claro, que eu achei muito interessante, que eu peguei para mim, com aprendizado, e observando que lá em Isaías 14, ele está tratando ali com o rei mesmo, ele está falando com o rei. Mas a partir desse versículo aqui, do versículo 12, 14, 12 em diante, ele começa a usar essas expressões de como cair do céu, são expressões pesadas, sim, muito fortes, para estar falando com algum ser humano. Não é uma expressão que se aplica a um ser humano que subiu, né, caiu ao céu e tal. Então, sim, realmente são expressões fortes para dirigir a um ser humano. Então, do capítulo 14 até o versículo 12, ele está tratando com ele. Mas aí, automaticamente ele passa. Então, isso é interessante. O que Gruden explica? Ele fala que no discurso profético hebraico, muito interessante aqui, não é incomum passar de descrições de acontecimentos humanos para descrições de eventos celestes. Entendeu? Assim, no mesmo aspecto. Ele está falando de acontecimento humano, já que para falar de acontecimento já espiritual. Então, no discurso profético hebraico, isso não é incomum. Não é incomum. Isso aqui deixou bem claro para mim, em especial, esse entendimento, a questão dessa divergência, né, professor? Que eu mesmo já observei isso aí. Então, conta a favor, né? Seria interessante. Eu também concordo com esse ponto de vista do Gruden, né? Porque seria, assim, muito grande para um homem, né? Um homem que quer ser estrela da manhã, que é, no caso, cair dentro do céu, fica meio complicado. Aí a palavra Satã, né? Satanás, né? A gente hoje utiliza o termo Satanás, né? Da onde que vem isso, né? Essa palavra hebraica Satã, né? Que você vai encontrar lá em Ezequiel 3, no primeiro versículo e em alguns outros versículos, que significa adversário. Então, Satanás é adversário. E foi um nome ou um termo designado para esse anjo caído, ou Lúcifer, essa estrela da manhã, demônio, diabo, né? Como é colocado no Novo Testamento, que significa caluniador, né? Diabo, que é do grego, né? Teologia, em Jó 1:6, ele é representado como um inimigo de Deus. É o que vai arquitetar, né, um plano, ou tentar fazer com que Jó blasfemasse contra o Senhor, que Jó negasse a autoridade, se rebelasse
ele tenta implantar essa semente, assim como ele implantou em Eva, de rebelião, tanto que ela vai comer, e Adão também, convencido. Jó também tem essa experiência, só que não cai, né? Graças a Deus ele tem força, e não vai cair no engodo. Satanás é envergonhado, né? Mais uma vez. Faz um problema? Não, só na Bíblia são utilizados outros termos de sua referência, serpente ali no Jardim do Éden, quando está tentando Eva, né? Beelzebub, quando os fariseus eles estão questionando ele, né? E ele fala que está expulsando demônios, entre Beelzebub, maligno ali na questão da parábola da semeadura, da semente, não faz? O maligno vem e rouba a semente, e diabo, quando Jesus é tentado, lá ali no deserto. Né? Agora quais as atividades, né? Aí eu ressaltei 3 atividades interessantes. Satanás origina o pecado, né? Ele é o primeiro a pecar. A natureza do Senhor, a criação do Senhor era boa. Só que Satanás e esse 1/3 desse corpo celestial que está junto com ele vai pecar e vai iniciar então o pecado. Está lá em 1 João 3:2, né? Que todo pecado procede de Satanás. Quem peca é filho do diabo. Segundo ponto, tentar destruir a obra de Deus. Então Satanás, ele origina o pecado, né? Ele é o fundador, o criador do pecado, se é que ele cria alguma coisa. Ele vai tentar destruir a obra de Deus. Deus cria o homem, ele vai lá e vai plantar rebelião no coração do homem. Ele tenta fazer Jesus pecar lá em Mateus 4, quando ele é levado para ser tentado no deserto pelo Espírito Santo. E por último lá, ele tenta impedir a pregação. Hoje Satanás tenta impedir esse reconectar do homem. Ou seja, ele tenta impedir nós, os cristãos, de levarmos o Evangelho das boas novas às pessoas. Ele, em Colossenses vai falar que ele vai cegar o entendimento. Isaías também vai relatar isso. Quem deu crédito à nossa pregação, que deu ouvido, né? E por último aqui, ponto da atividade, a influência de diferentes estágios da história da redenção, né? Nós sabemos que Deus deu um plano de redenção, né? Desde a queda. Então, qual foi a atividade, né? Qual foi, qual é e qual será a atividade, né, de Satanás durante esse período de redenção, desde a queda até o milênio? No Antigo Testamento, ele era adorado, então ele se apresentava na forma dos ídolos, né, que conduziam as nações pagãs. No ministério de Jesus, ele vai na tentação e vai também influenciar pessoas. Ele tem aquelas pessoas possessas e também Judas, no caso, ele entra na pessoa de Judas. No milênio, que é o finado posterior, não sabemos nosso assunto, mas ele vai ser preso durante 1000 anos, depois, posteriormente, vai ser libertado, vai induzir as nações para uma rebelião. É importante ressaltar isso, que o quê? Que mesmo Lúcifer preso, a maldade humana que estava no coração do homem. Não precisou de Satanás para o ser humano ter a maldade, para o ser humano tentar se rebelar contra Deus. Quando Satanás é solto, né, ele só vai concluir esse tempo do inimigo. E finalmente ele vai ser julgado, né? Então, passando rápido aí, os demônios e a sua influência hoje na nova aliança. Nós podemos ter algumas pessoas que não acreditam, né? Seria a cosmovisão naturalista e também o pensamento liberalista, que vai ignorar tudo que é sobrenatural. Porém, as escrituras afirmam totalmente o contrário. Ela vai falar que o pecado vem de Satanás e que todo que comete pecado está influenciado por obras malignas. Isso não quer dizer que o ser humano não tem culpa no pecado. Ele tem culpa, mas tem influência também de Satanás. Segundo ponto, o diabo pode sim influenciar tanto cristãos